que eu quero intitular Uma Coisa entre Pai e Filho. Porque Deus tem uma coisa com o seu Filho. Abre sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1, versículo 3. Colossenses capítulo 1, versículo 3. Nós somos filhos de um mesmo Pai, mas não somos filhos do mesmo Pai porque merecíamos ser filhos dele. Somos filhos de um mesmo Pai por causa do filho mais velho. Então está dizendo assim, o apóstolo Paulo diz: sempre agradecemos a Deus, o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, isso é Paulo escrevendo, né? Paulo escreve, olha, vocês aprenderam o verdadeiro evangelho de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Até aí. Uma coisa muito importante é a gente entender que o Pai nos resgatou das trevas para o reino do seu Filho amado. E é muito interessante você entender no versículo 13, que nos resgatou do domínio das trevas. Em algumas outras traduções está do império das trevas. E a primeira coisa que o Pai nos fez é nos tirar de um império e nos colocar dentro de um reino. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre império e reino. O reino é quando o rei governa em favor do seu próprio povo. O império, o imperador governa para si próprio. Então, quem que impera nas trevas? Satanás. Satanás não quer saber de dar alegria a ninguém. Ele quer saber de ver com que os planos dele estão sendo satisfeitos. Por isso, o império, ele subjuga, o império, ele escraviza, o império, ele prende. Neste império, as pessoas estão cegas no entendimento, e o imperador, Satanás, impera, domina, escraviza. Agora, somos libertos disto em Cristo e passamos agora a um reino. E Cristo nunca nos escraviza, nunca nos subjuga. O Rei Cristo nunca faz o que a gente não quer que Ele faça. Se estamos no reino,
ele vai agora ver o que é bom para o reino. E se estamos no reino, o nosso dever é obedecer às ordens do rei, porque o rei quer o nosso bem. Então isso nós já sabemos o que o Senhor fez. Agora, eu quero te perguntar, qual a coisa mais importante que a gente consegue ver nessa passagem que o Pai nos deu? Que o Pai nos deu. Uma coisa importante que um pai pode dar para um filho é a tal da esperança. Primeira coisa que o Pai nos dá é esperança. Versículo 5. Veja no versículo 5. O Pai nos dá esperança. Ele nos resgata do império das trevas e nos coloca no reino do seu Filho amado, porque Ele tem uma esperança que está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Existe uma esperança para nós, amados. Então, a primeira coisa que o Pai nos dá é essa tal de esperança. Esperança é uma palavra que a gente não consegue distinguir com palavras humanas, porque esperança vai muito mais além do que até mesmo nossa fé. Porque nossa fé é para chegar até lá. Depois que chegarmos lá, usufruiremos de toda a herança que Ele tem nos reservado. Esperança. Nossa vida como filhos de Deus é uma vida que tem que ter esperança. O Pai já nos deu uma esperança. Uma esperança no fim do túnel. É a única coisa que você quer ver quando você está com um problema, não é mesmo? Tem uma esperança no final do túnel. Tem uma esperança para todos aqueles que estão no império das trevas e vêm para o reino do seu Filho amado. Então a primeira coisa que o Pai quer que a gente entenda é a esperança. Nós somos filhos da esperança. Filhos da esperança. E o que se espera de um filho que tem esperança? Um pai que dá esperança a um filho, vai se esperar o que do filho? Vai se esperar que ele vai ouvir o pai, e ele vai entender o pai, e ele vai conhecer a vontade do pai. Porque se alguém te dá esperança sobre um assunto, o que você precisa fazer é conhecer mais a respeito dessa pessoa que está te dando esperança. Então, o Pai vai fazer com que tudo aquilo que Ele sabe, tudo aquilo que Ele tem, seja conhecido. Por isso que, como filhos de um Pai, como filhos desse Pai eterno e que tem esperança, e agora cheios de esperança, o que nós precisamos fazer? Conhecer do que se trata essa esperança. Conhecer do que se trata isto que o Pai já tem nos reservado. O que isso vai trazer para nós no nosso dia a dia? O que isso vai acrescentar? Para que eu preciso entender e para que eu preciso conhecer o Pai? Para que eu preciso conhecer a Deus como este Pai de amor? Para que possamos viver de maneira digna. Você ouviu isso na passagem? Para vivermos de maneira digna. Dignas de filho de Deus. E sabe o que essa palavra digna significa? É alguém que está em conformidade. É alguém que está apropriado. É alguém que está adequado como filho de Deus. Então, a palavra digna significa isso. Eu estou adequado como filho de Deus, vivendo com esperança, conhecendo cada dia mais e entendendo aquilo que o Pai tem para mim, mas não só o que o Pai tem, mas o próprio Pai. Conhecendo o próprio Pai. Eu creio que você que é pai e você que é mãe, a coisa que você mais deseja
é que seu filho conheça seu coração. Porque muitas vezes nós não sabemos explicar com palavras o que está no nosso coração, não é mesmo? Muitas vezes o filho quer desobedecer e a gente explica e o filho não entende. Ficamos angustiados no nosso coração, porque o filho não entende o que está no meu coração. Ah, se ele pudesse ver o meu coração, não é mesmo? Então, o maior presente que a gente pode dar a um pai terreno é conhecer o coração dele. Porque se nós conhecemos o coração do pai terreno, nós como filhos, se conhecemos o coração do pai terreno, nós vamos entender até mesmo o que nós não estamos entendendo. Nós vamos começar a obedecer sem mesmo entender. Nós vamos começar a dizer sim para as palavras dele, porque nós conhecemos o coração dele. Pode ser que não concordemos, pode ser que não estejamos de comum acordo, pode ser que pensamos até de maneira diferente, mas eu conheço o coração do meu pai, e o coração do meu pai é querer me ajudar, é querer me livrar, é querer me poupar, é querer ver com que eu esteja crescendo. Mas tantas vezes, eu e você demos tantas cabeçadas na vida, porque talvez não ouvimos uma palavra do pai, uma palavra de uma mãe, não é mesmo? É ou não é? E aconteceu há pouco tempo comigo e com a Larissa. O touro mecânico assassino aqui, né? Tadinho da Larissa. Não, tadinha não. Tadinha não. Ela desobedeceu. Ai, mas você não tem dó? Não, tem dó nenhuma dela. Sabe por quê? Porque ela teve um processo que nunca mais, eu creio, ela vai deixar de ouvir minha voz. Porque ela estava no touro, empolgada. Vou, Larissa. Quando o touro ficar mais bravo, você sai, você pula. Mas ela, com 6 ou 7 anos de idade, se achou a máxima do pedaço. Se achou a menina toureira que ia domar o touro. Se achou melhor do que a mim, como pai. E não entendeu o meu coração de livrá-la de um acidente. Por isso me desobedeceu. E ela permaneceu no touro por mais tempo do que deveria. E falei para ela umas 3, 4, 5 vezes. Sai, pula, sai fora. Ela, não, sai, pula, não. Tum, meteu o narizão na cabeça do touro. A culpa foi de quem estava operando o touro? Não. A culpa foi minha, de pai, de não ter alertado? Depois disso, claro, tomamos algumas providências. A criança não foi mais no touro e tudo mais. A gente só foi com acompanhado. Mas até o momento não tinha acontecido nenhum acidente. E não aconteceria se um filho tivesse ouvido a voz do pai. Então, queridos, nós caminhamos como filhos de Deus e perecemos no meio do caminho, em algumas circunstâncias, porque não ouvimos a voz do pai. Porque o pai quer nos livrar o tempo todo, o pai quer nos ensinar o tempo todo. E muitas vezes o pai nos deixa passar por tantas provações e tribulações, porque algumas vezes não estamos ouvindo. Porque é fato de que quando passamos muitos problemas, a primeira coisa que a gente faz é orar. É fato de quando estamos passando momentos de angústias e de tribulação, a primeira coisa que a gente faz, se sou filho verdadeiro do Pai eterno, eu vou orar, eu vou buscar a Ele. Quando a coisa apertou, a primeira coisa que eu faço é buscá-lo. Então, por isso que Deus não nos tira todas as adversidades. Porque as adversidades vão nos ensinar a respeito de Deus. Existe uma frase muito bacana, que as adversidades são a universidade de Deus. Podemos passar por momentos difíceis. Agora, se vamos sofrer muito ou se vamos sofrer pouco, depende da nossa obediência, depende do nosso ouvido. Depende se queremos conhecer de verdade o Pai e a vontade dEle, se vamos ouvi-lo e se vamos entendê-lo.
Porque como filhos de Deus, nós não temos condições de ficarmos obedecendo a homens. Nós servimos aos homens, nós nos relacionamos com os homens, mas nossa obediência a Deus não pode estar em que só ouço homens no horizontal. Não, o homem pode me ajudar, digo homem, pastor, líder, uma pessoa que está ali para te ajudar, o discipulador, mas eu preciso estar ouvindo a Deus, eu preciso estar conhecendo o meu Pai, preciso conhecer o coração dEle. Se conhecemos o coração do Pai em todas as circunstâncias, mesmo que passamos momentos difíceis, vamos sair no final melhorados. Vamos sair no final com uma imagem de Cristo mais vista em nós, porque a única coisa que nós precisamos entender é que para agradarmos o Pai, não agradamos o Pai por nós mesmos, agradamos o Pai eterno, porque somos mais parecidos com Cristo, porque Cristo obedeceu em todo o tempo, Cristo não desobedeceu uma única vírgula daquilo que o Pai tinha passado para Ele. Se você ler o Evangelho de João, você vai ver, eu faço o que vejo meu Pai fazendo, eu falo o que eu ouço meu Pai falando. Então, irmãos, uma grande dificuldade de filhos de Deus neste mundo é porque é escasso a voz de Deus, a direção de Deus, porque não tratamos de sermos dignos, e dignos não é merecer, aquela pessoa que tem merecimento, não, você mereceu, não, digno não é nesse sentido de merecer, digno é aquele que está adequado, apropriado, em conformidade com a vontade do Pai, para viver de maneira digna que vai agradá-lo. Então, nós agradamos ao Pai, sendo mais parecidos com Cristo. Cristo é o nosso padrão, é o irmão mais velho, que já lutou a luta e já venceu, agora nós já vamos passando. Abriu a porteira, você já ouviu aquela frase? Passou um boi, vai passar uma, e nós somos a boiada. Cristo já abriu a porta, Cristo já escancarou, devemos passar por ela. Lá em Romanos 8:29 fala que a vontade de Deus é que todos nós possamos ser como a imagem daquilo que é perfeito, a imagem do seu Filho. Então, qual que é essa coisa entre pai e filho? Essa coisa entre pai e filho é a tal do relacionamento, da obediência, do conhecimento. Quando Cristo veio, Ele falou, preciso obedecer em tudo, senão não vai dar certo. Então, amados, o que nós precisamos entender é que quanto mais a imagem do filho mais velho estiver sendo formada em nós, vai acontecer três coisas. Nós vamos frutificar em toda boa obra. Você imagina você ser frutífero em toda boa obra? Você imagina que você vai crescer no conhecimento do Pai? Essa é a segunda. E você vai ser fortalecido com todo o poder, de acordo com a força de Cristo, que é a glória do Pai. Frutificando em toda boa obra. Nosso casamento como boa obra, nossa família como boa obra, relacionamentos entre cônjuges e filhos e pais, pais e filhos, relacionamentos em nossas células, relacionamentos no trabalho, relacionamentos na vizinhança, relacionamentos em todos os lugares, frutificando em toda boa obra para Ele. Segunda coisa, crescendo no conhecimento do Pai. Vamos crescer no conhecimento do Pai quando de fato desejarmos seguir o exemplo do irmão mais velho. Eu nunca tive irmão mais velho, eu sou o irmão mais velho, por isso eu nunca entrei em briga nenhuma na escola. Porque quando tem um irmão mais novo e ele começa a briga, eu já vejo muitas vezes o irmão mais velho chegando e falando, e aí, o que está acontecendo? E a briga se dissipa. Né? Não sei se acontecesse com você, Azaf. Agora também, ao contrário, né? que o mais novo é tão invocado que vai até proteger o mais velho. Mas nesse caso, amados, Cristo, nosso exemplo de como ser filho, filhos de um Pai que nos ama. E muitas vezes nós queremos conhecer a Deus, mas nós não queremos abrir mão
das nossas maneiras, das nossas preferências, e o pai vai ficando numa espera contínua, até o ponto de que você vai dizer, não, eu quero o que você quer. Eu vejo um relacionamento que Deus quer ter conosco, um pouco baseado no relacionamento que eu quero ter com minhas filhas, e você com seus filhos, se você é pai, se você é mãe. O que está em jogo é a nossa vida, irmãos, é a nossa condução, a nossa caminhada. O que está em jogo não é outra coisa a não ser estarmos ouvindo a Deus para vivermos da maneira que Ele deseja. E Deus quer que a gente entenda isso para a gente viver nessa caminhada cristã com duas coisas muito importantes, chamada perseverança e paciência. Então, como peregrinos nessa terra má, nesse mundo de trevas, no meio dessa geração corrompida, que você olha para um lado e não vê esperança, olha para o outro e não vê esperança, mas nós temos uma esperança, e para que a gente não perca essa esperança e não perca o fio da meada, a gente precisa de duas coisas, precisa de perseverança e de paciência. E a palavra diz assim, que a gente tenha perseverança e paciência. Veja, no versículo 11 de Colossenses, capítulo 1. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Para quê? Para que eu preciso ser fortalecido? Para que eu preciso conhecer o Pai? Para que eu preciso frutificar em toda boa obra? Para que eu tenha toda, repita essa palavra, toda, perseverança e paciência com alegria. Alguma vez você já perdeu a paciência? Se você já perdeu a paciência, é porque você não está usufruindo de toda a paciência. Porque Deus é muito paciente conosco. Muito. E muito. Porque Ele é a própria paciência. Ele é longânimo. O Espírito de Deus é totalmente longânimo. Mas quando estamos caminhando como filhos de Deus nessa terra e perdemos a paciência de buscarmos a Deus, a paciência de ouvirmos a Ele, a paciência de crescermos nele, a paciência de ver que as coisas na minha vida estão se conformando de acordo com a vontade dEle, nós vamos ficando no meio do caminho. E a perseverança igual. Então essa palavra toda não é baseado na sua perseverança, na sua força de vontade. É na perseverança que vem dEle, na perseverança que está no Filho dEle, que já está dentro de você. Toda perseverança, essa toda perseverança é o que nos faz chegar até o final da nossa caminhada. Não desvio da minha fé como filho de Deus, porque tenho toda a perseverança e tenho toda a paciência com alegria. Não importa se vou casar, se vou ter filho, se vou passar na faculdade, não importa se vai acontecer alguma coisa, se vou mudar de emprego, se eu vou ter isso, se eu vou ter aquilo, não importa mais. Se demora, se não demora, as coisas nesse mundo já não importa mais, porque toda a paciência estou vivendo alegremente. E esse mundo nos tira a paciência o tempo todo, não é mesmo? Nos tira a paciência o tempo todo, até cria micro-ondas para tirar a nossa paciência. Porque micro-ondas é para tirar a nossa paciência. Porque a gente coloca uma pipoca, sai em 3 minutos, por que eu tenho que esperar na fila do banco 20? Nós não temos paciência. Nesse mundo, não tem condições de aprendermos a paciência. Não temos paciência. Ah, o trânsito. Tem 10 carros na frente, onde deveria ter 3, eu já perco a paciência. Eu já quero mudar de faixa. Somos impacientes por natureza. Agora, como nós vamos ter toda a paciência como filhos de um pai que quer nos dar
toda a paciência, ainda fala o seguinte: a paciência vem com um brinde chamado alegria. Eu espero com alegria. Por que que um filho de Deus pode esperar com alegria? Porque ele tem esperança. Porque antes estávamos sem esperança, sem Deus no mundo. Agora temos um Deus que não é apenas distante, mas nosso Pai. Nos deu o exemplo do Filho, e não apenas nos deu o exemplo, nos deu o próprio Filho, que habita em nós, que é a própria perseverança e paciência. Então, amados, nós teremos tanta coisa ao nosso favor, se a gente começa a conhecer o coração do Pai, se a gente busca ouvir o Pai, se a gente entende que eu não tenho toda a perseverança para chegar ao final, que eu não tenho toda a paciência, e muito mais com alegria. Nossa caminhada com Ele não diz respeito aos intempéries dessa vida. Nossa caminhada com Ele não pode ser obstruída por nenhum tipo de barreira que se coloca na nossa frente. Nossa caminhada com Ele está acima disso tudo, porque temos uma esperança que ninguém nesse mundo pode nos dar. E por isso que é importante você conhecer a esperança que te está reservada nos céus. Quanto que você já achou a esperança que te está reservada nos céus, lendo, meditando na palavra? Talvez você ache que lá nos céus vai ter só anjinhos. Mas os céus não tem nada a ver com um lugar em si, tem a ver com uma pessoa, que nós estamos nele. Céus, irmãos, tem a ver com vida eterna. Vida eterna para nós já começou. Quanto mais você conhece da vida eterna, mais esperança você vai ter. E essa esperança vai traduzir em você um conhecimento do coração do Pai, que vai te dar toda a perseverança e toda a paciência, e vai viver com alegria. Porque não vivemos mais de acordo com o terreno, mas com aquilo que é espiritual. Porque o Pai é espírito e pede que nós, como adoradores, o adoremos em espírito e em verdade. Então isso é muito lindo. E quando isso acontece, sabe o que vai dar como resultado? Nossa gratidão a Ele. Nossa gratidão a Ele. Sabe um sinal de um filho que está conhecendo o coração do Pai? É gratidão. É gratidão. Um filho que é grato é um filho que está conhecendo o coração do Pai. Filho que é grato. E a gratidão é esse sinal de amor entre filho e pai. Por isso eu comecei falando do meu pai, agradecendo o meu pai. Porque eu conheci o coração do meu pai. Agora, nós como filhos de Deus, de maneira nenhuma, devemos viver nossa vida espiritual, deixando que os intempéries da vida, os problemas da vida, as coisas que nos acontecem na família, no trabalho, ao redor de nós, nos tirem a nossa gratidão a Ele o tempo todo. Isto é adoração, isto é o nosso culto a Ele. Nosso culto não é quando a gente reúne aqui 7h30, vamos cultuar a Deus. E o que você estava fazendo antes? Nós estamos num culto 24 horas por dia. Nosso culto a Ele não é aqui 19h30, aqui é apenas uma reunião que começa e que acaba. Mas continuamos a adorá-lo, continuamos a levantar a Ele um altar que tem dentro dessa adoração gratidão. Um filho que é grato é um filho que está conhecendo o coração do seu pai. E que dos nossos corações, irmãos, possa sair gratidão. Por isso a palavra diz: em tudo dai graças. Por que não conseguimos dar graças em tudo? Porque não estamos entendendo a esperança que nós estamos reservados no céu, que nos está reservada no céu. Entende? Porque se você começa a ler a Bíblia, você vai ver que ela parece incoerente com a vida que a gente vive. Como que eu posso ser santo como Deus é santo? Como é que eu posso dar graças em tudo se problema após problema começa a surgir na minha vida? Como que eu posso me alegrar com todas as coisas? Parece uma incoerência. Mas na verdade o problema não está com o papai, o problema não está com a palavra, o problema está conosco.
Como filhos, não estamos conhecendo, de fato, a esperança que nos está reservada. Não estamos conhecendo o coração do nosso Pai. Para isso veio o Espírito Santo, a ponto da gente chegar agora e dizer: meu Pai. Temos total acesso, temos toda a porta liberada. O irmão mais velho já fez o trabalho, basta que a gente entre e siga as pisadas dele. Então, como filhos de um Pai amoroso, um Pai que nunca errou, um Pai que nunca falhou, um Pai eterno que nos ama de maneira incondicional e que tem toda a paciência conosco e que vai nos dar tudo o que precisamos. O que nós precisamos fazer é: Senhor, Papai, abra os meus olhos para entender essa tua esperança. Abra meus olhos para que eu conheça teu coração. Eu quero te ouvir. E eu quero te conhecer mais como Pai. Nós não temos um Deus distante, nós não temos um Deus dono de uma religião, não, temos um Deus que é nosso Pai. Isso é tão precioso para nós, irmãos. Você imagina você viver nessa vida grato por todas as coisas? Grato por todas as coisas. Nós falamos disso um pouco no Tadel. O filho, o crente espiritual, ele é um crente que vive grato, porque já sabe que Deus já deu tudo. Deus não tem que dar mais nada para nós. Deus já nos deu tudo. Ele é um Pai cheio de amor. Nós precisamos conhecer mais o coração do nosso Pai. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Abraça aí alguém que está do seu lado. Nós somos filhos de um mesmo Pai. E que nossas vidas sejam dirigidas por esse Pai. Senhor amado, nossa oração nessa noite é uma oração de, mais uma vez, pedir que possamos ser cheios do conhecimento da Tua vontade. Que possamos compreender melhor a esperança que nos está reservada. Que possamos, ó Deus, estar frutificando em toda boa obra, crescendo no Teu conhecimento, sendo fortalecidos pelo Teu poder, para que essa perseverança que é Tua e essa paciência que é Tua para vivermos a nossa vida cristã, nossa vida de filhos de Deus nessa terra, possa chegar até o final com o nosso coração cheio de gratidão a Ti. Cheio de gratidão a Ti. Tantas vezes, Senhor, este mundo, os problemas, nos causam, Senhor, uma interrupção na nossa gratidão. Mas nos ajuda, mesmo em meio a situações adversas, olharmos para essa Tua esperança. Daí que vem a nossa esperança. Uma esperança que não está retida, nem detida, nem está longe de nós, uma esperança que é nossa, uma esperança que é totalmente tangível pela fé. Por isso, Senhor, queremos crescer nisso, queremos crescer como Teus filhos, Pai. Hoje comemoramos o Dia dos Pais, mas que nosso coração não apenas esteja apegado a um Pai físico, mas que nosso coração esteja apegado a Ti, como um Pai que nunca errou, um Pai que sempre nos amou, um Pai que de maneira incondicional nos ama, e um Pai que nunca vai nos deixar. Por isso que haja em nós, que haja nessa congregação, que haja nessa família Reviver, que haja em cada um de nós, toda a perseverança e toda a paciência com alegria. Senhor, queremos Te dar graças, graças ao Senhor. Queremos aprender a Te dar graças em meio até problemas, em meio a adversidades. Queremos aprender a dar graças no bom, no ruim. Queremos aprender a Te dar graças. Queremos aprender a levantar o Teu nome bem alto, a louvar o Teu nome em meio a circunstâncias difíceis. Assim poderemos entender o que o apóstolo Paulo viveu, o que Cristo viveu, sendo crucificado, não abriu a boca, Senhor. Ó Pai, nos ensina a viver como filhos cheios de gratidão. E queremos nos despojar de toda murmuração, queremos nos despojar de toda ingratidão,
queremos nos despojar de tudo aquilo, Senhor, que nos atrapalha de darmos graças ao Senhor por todas as coisas. Leva-nos a esse entendimento, em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Pode sentar. As mamães aí do departamento.